Muito boa tarde. Acabamos agora mesmo de sair de mais um painel de debate com uma troca de ideias muito animada sobre o tema de e-commerce. Estava a falar sobre porque é que Portugal seria um país que ainda compra pouco online. Estava a pensar-se que de um lado teria a ver com o comprador, preferimos lojas físicas, ainda não confiamos em pagamento online, ou se teria a ver com o lado de quem vende. Para além disto, ainda se chegou à conclusão no painel de que cada vez há mais lojas físicas que estão a fechar por causa da pandemia, portanto cada vez há mais empresas digitais e também se deram ferramentas para que estas empresas possam sobreviver. Já agora, boa comunicação, estar nas redes sociais e, sobretudo, entendeu-se que empresas tradicionais portuguesas têm agora forma de poder trabalhar e vender para o mundo inteiro. Foi muito inspirador, é um painel que pode recuperar no site da Portugal Digital Summit, em precisamente portugaldigitalsummit.pt. Cá estamos consigo, é o primeiro dia do Portugal Digital Summit, é um evento de referência que aceitou o desafio este ano de fazer tudo à distância, estamos online, são 50 horas de emissão, sempre em direto. Pode ver-nos também nos vídeos SAP ou na posição 420 do seu operador. Temos mais um painel de debates agora pela frente e desta vez o tema é Digital Talks, onde se irá falar dos conceitos e tecnologias mais inovadoras na área do marketing digital. Como é que se atraem novos consumidores e se trabalham estratégias omnicanal mais complexas. O painel vai contar com a presença de quem tem ampla experiência na área digital de uma das maiores corporações nacionais e ainda vamos conhecer uma das maiores empresas de gestão de envolvimento com os consumidores. A moderar este painel temos Flávio Nunes, que é coordenador do jornal económico online, o Eco. Bem-vindo. Bem-vindos novamente de volta aqui ao Picadeiro Real em Lisboa. Estamos agora a falar de New Consumer Engagement Strategies. Comigo aqui no painel tenho o Francisco Matos Chaves, ele é Digital Director da Altice Portugal, e também o Fernando Brás, ele é Country Manager da Salesforce aqui em Portugal. Começo por si, Francisco. A pandemia mudou muita coisa em tudo. Também mudou a forma de gerir a relação com os consumidores? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Sim, a pandemia mudou muita coisa e mudou a forma como as empresas se posicionam e interagem com os consumidores. Isto do engagement strategy tem tudo a ver com ligações, não é? E com o envolvimento que conseguimos ter com os consumidores. E quando pensamos aqui neste enquadramento mais digital do envolvimento, a pandemia de facto trouxe para o digital aqui dois fenómenos ou duas situações, que foi, por um lado, trouxe mais utilizadores que já se calhar estavam familiarizados com o digital, mas a utilizarem maior quantidade do digital, seja nas vertentes de comércio eletrónico ou, no caso nosso, do operador que prestamos serviços, também temos a lógica de prestar serviços em self-care, mas também assistimos a um outro fenómeno, foi a pandemia trouxe, de facto, novos utilizadores que estavam pela primeira vez a ir para o digital, para a internet e dar os passos que nós chamamos mais avançados de experimentar, de fazer a primeira compra online ou de solicitar, através de um website, o primeiro pedido de informação. Portanto, enquanto empresa, seja a nossa, imagino que muitas outras, houve de facto esse desafio de como dialogar com estes dois tipos de audiências tão diferentes. Por um lado, dando mais informação àqueles que estão a dar os primeiros passos, mas por outro, dar boas experiências mais avançadas para aqueles que já são mais experientes. Fernando, há, como disse o Francisco, uma base maior de clientes para trabalhar, porque há muito mais gente online. Que tendências é que antevê com esta pandemia na relação com os consumidores? Para onde é que isto vai caminhar ainda? Boa tarde e obrigado pelo vosso amável convite. Eu acho que vai caminhar num sentido crescente. Vamos continuar a ter o digital a crescer e estamos e observamos agora recentemente que o digital veio efetivamente alterar a forma como muitas empresas fazem negócio, sejam pequenas empresas, sejam as grandes empresas, como o Francisco acabou de partilhar connosco, no sentimento como Altice, aquilo que tem sentido, como relação com os clientes, e nós sentimos que isso é diferente para melhor, em alguns casos. O grande desafio é que não sabemos como é que todas as empresas vão ter capacidade de crescer e suportar esse crescimento,
porque uma coisa é o digital é uma oportunidade, mas também pode ser uma ameaça para quem não tiver uma estratégia de longo prazo. Ou seja, no imediato, muitas empresas adaptaram-se rapidamente, começaram a fazer interações digitais, para não dizer vendas digitais, que são duas coisas distintas, e efetivamente conseguiram. Mas agora há que manter, e muitas delas que fizeram esse crescimento exponencial, algumas até ao nível dos consumidores que nunca tinham experimentado realizar compras, aquisição de primeiros bens de primeira necessidade, muita gente começou por fazer, as consultas médicas, não é? Online. Portanto, todo este digital veio transformar em muito mais do que a dimensão do negócio propriamente dito, mas uma quantidade de serviços em termos de rendimento direto ou indireto, como se diz, sem fins lucrativos, não é? E isso é uma diferença, não é? Agora, a grande questão é como é que vão conseguir manter-se e sustentáveis, porque há investimentos para ser feitos, porque muitas das vezes nós estamos a fazer uma experiência, a experiência corre bem, mas depois não há continuidade do serviço, e isso é o pior que pode haver no mundo digital. Sim, mas há também outra questão, que é nós estamos expostos a vários estímulos, desde notificações à própria publicidade. Como é que se cativa um consumidor que tem tanto para onde olhar? É fácil, todas estas ferramentas... Está fácil? Requer algum investimento e alguma estratégia, não é? Porque requer investimento, pronto, isso é ponto assente. Correto, porque estas ferramentas permitem personalização e, portanto, as ferramentas, as empresas conseguem personalizar aos seus clientes finais aquilo que lhes querem transmitir e aquilo que faz sentido para o perfil de cada consumidor. E, portanto, a massificação de uma mensagem igual para todos já faz parte do passado. Portanto, o presente é a massificação de mensagens personalizadas mediante o seu perfil de consumo. E isso é o que nós podemos ajudar as empresas a fazer, porque caso contrário é um pouco massacrar, é um pouco você perde a informação e perde oportunidades de negócio. Mas, mais uma vez, o super importante é o pós-venda, porque fazer vendas muita gente fez. Agora, apoiar o consumidor após a realização dessa venda, dessa concretização, seja do que ela for, isso é que é a parte mais crítica. Francisco, o cliente do Mel ou da Altice Empresas ou de outra empresa do vosso grupo também é um cliente que exige mais experiências personalizadas, cada vez mais? Sim, e eu aí ao nível das experiências, eu diria enquanto empresas de serviços, que trabalham no marketing de serviço, que este tema da experiência, do engagement, do envolvimento, está muito focado no tema das ligações. E nós, enquanto empresa, definimos há uns meses, ou numa reflexão, como propósito da própria empresa, o ligarmos as pessoas à vida, ligar as pessoas à vida. E essas ligações, obviamente, isto parece uma frase relativamente simples para uma empresa de telecomunicações, mas vai muito para além da ligação, obviamente, técnica e de comunicações, e é mais ligar ao que, de facto, as pessoas, em que é que as pessoas se envolvem, seja elas entre pessoas, seja com a comunidade, seja com as empresas. E nesse sentido, mais do que o digital, nós, enquanto empresa, procuramos sempre trabalhar esse envolvimento. Em que assumimos como uma marca de causas e, ao estarmos ao lado de causas que mexem com as pessoas e com a comunidade, acabamos por conseguir capturar um envolvimento e mostrarmos que as empresas não são umas entidades, não é um logotipo e uma marca que presta só um serviço. Não, também tem pessoas, também tem posições e isso, obviamente, potencia muito mais uma afinidade, um relacionamento e até, se quisermos, uma lealdade. O mesmo também quando patrocinamos o desporto, em que desenvolvemos muito, não é só simplesmente pomos lá o nosso logotipo das nossas marcas associado ao desporto, mas é que, de facto, apoiarmos uma seleção de futebol, um jogador de futebol, um surfista ou vários outros territórios onde temos um bocadinho atribulada também, é? porque houve algumas questões que podem criar dano reputacional, mas não antevê isso. Mas preferimos ser uma marca com uma identidade e um posicionamento, mesmo que algumas questões possam eventualmente até não serem totalmente recebidas da mesma forma por toda a gente, para alguns casos até possa haver alguma polémica, não que seja o caso. Acho que todas as causas que abraçamos, como combater os plásticos dos oceanos ou sensibilizar a população para o tema da violência doméstica, acho que são causas bastante consensuais na população. Os vossos consumidores não exigem cada vez mais ver resultados concretos e não apenas o estarem backing, estarem a apoiar uma causa, não exigem cada vez mais saber qual é efetivamente o resultado concreto desse apoio?
nessas causas nós procuramos sempre ter métricas, portanto sempre que Tem que haver uma accountability. Sim, exatamente. Portanto, não só damos voz, por ser uma empresa que tem um footprint muito grande na sociedade e conseguimos, no fundo, dar voz, em termos, nem que seja em termos de mídia, mas normalmente em termos também de ideias e de ativação, e depois isso traduz-se em números. Às vezes o número pode ter sido uma recolha de fundos, outras vezes é pura e simplesmente mobilizar pessoas de norte a sul, leste a este em Portugal, como foi o caso da violência doméstica. Portanto, isto é só para demonstrar que o envolvimento, obviamente vamos falar aqui muito do envolvimento da marca como serviço, obviamente também olhamos muito para isso, mas no fundo dizer que isto aqui é tudo mais transversal e conceptualmente vem mais ao fundo da entidade das marcas, o trabalhar este envolvimento com os consumidores. Não é só um envolvimento a nível da prestação de serviço, mas vai para além disso. Sim. Fernando, a componente do preço, sobretudo nesta fase de pandemia em que estamos a enfrentar uma grave crise social e económica, ainda está a ter um peso maior no fator de decisão de escolha, nomeadamente, não é o caso da Salesforce, mas de outras empresas, de outras marcas. A componente de preço está a ganhar uma exposição ou uma expressão cada vez maior. Sente isso? Em preço em que dimensão, Flávio? Porque portanto, há menos, muitas famílias estão com menos rendimento disponível, muitas vão fazer a escolha de comprar um determinado produto com base na questão do preço. Sim, isso? Correto. Eu acho que sim. Isso nota-se, não é? Porque a capacidade do digital permite também fazer procuras alargadas, não é? E, portanto, nós podemos comprar, mediante o critério que cada pessoa toma, não é? Posso comprar o mais baixo possível, não é? E há muitas ofertas a nível global, não é? Portanto, este mundo digital em muita coisa não é nacional, é global, dependendo, mais uma vez, daquilo que estamos a adquirir. Se estivermos a adquirir comida ou bens essenciais, Sim. à partida fica-se mais pela nossa região, mas se for um outro bem não tão de primeira necessidade, podemos procurar global. E o preço é efetivamente um fator, porque oferece a capacidade ao cliente final de escolher e optar por aquilo que não é? Pode vir da China, pode vir no Alibaba, na Amazon, sim. Quer dizer, you name it, não é? Portanto, o preço sim, eu considero que sim, que é um fator que veio facultar e a possibilidade de maior escolha. Daquilo que observa do mercado, o que é que sente que as empresas portuguesas estão a fazer de errado a nível da relação com os consumidores? Não lhe consigo dizer o que é que as empresas não têm Pode dar algumas dicas, algumas estratégias para... Sim, aquilo que eu lhe digo é, por exemplo, a Salesforce fez um estudo ao longo destes primeiros meses da pandemia, exatamente um pouco aquilo que eu já toquei há pouco, que é, haviam cerca, não me recordo agora de memória, mas cerca de 70% das empresas que inquirimos, efetivamente, avançaram por um processo de digitalização, seja ele o que for a digitalização, porque a digitalização é uma grande palavra que pode caber muita coisa lá dentro. Mas depois desses 60% queriam efetivamente continuar, mas uma grande parte desses 60% não estava a acreditar, ou seja, tomaram a decisão no curto prazo, ok? E não têm ainda uma visão a longo prazo, ou seja, dizer, não, eu vou fazer algo neste preciso momento, mas eu não estou convicto que depois da pandemia passar, que ninguém sabe quando é que a pandemia vai passar ou quando é que o mundo volta a um novo normal, digamos assim, se eu vou ou não vou continuar, porque ainda não estão crentes que efetivamente esta transformação digital, algumas empresas, seja para continuar, porque isto requer muitos outros skills. Há que estudar o perfil, requer analytics, por exemplo, para perceber, mais uma vez, eu não vou fazer uma massificação da oferta, vou personalizar e por isso eu preciso de analisar os dados que eu tenho, a relação que eu tenho, uma série de indicadores que nós estamos habituados nesta profissão, que muitas empresas avançaram, mas efetivamente não têm as ferramentas de gestão porque só foram para o imediato, para a execução imediata, mas há que ter uma estratégia de médio e de longo prazo. E isso é o que eu vejo que tem sido a maior dificuldade, vai ser os principais erros que se podem tomar quando as próprias empresas afirmam, não, eu vou agir no curto prazo e no médio prazo ainda não sei. Não, de todo. Porque nós já sabemos que há muitas empresas que não vão sobreviver neste momento e só vão sobreviver em termos de futuro, porque isto não é uma coisa passageira, infelizmente, para todos nós como cidadãos, é uma coisa que veio para ficar algum tempo, ninguém sabe dizer quanto tempo, e efetivamente eu tenho que me adaptar. Nós é que vivemos há tantos anos que nos custa ainda encarar como é que este vírus impactou tanto na nossa vida, pessoal, profissional e tudo mais, não é? Eu hoje vi, por exemplo, um anúncio de uma empresa que já diz que oferece, dependendo do perfil de cada trabalhador, a possibilidade de ficar
em casa para sempre. O que isso quer dizer para casa para sempre? Portanto, isto é uma mudança muito forte, não é? E para isso, mais uma vez, não só no mundo do negócio, mas também ao nível do colaborador, imagino, todos nós temos que ter uma formação, passamos a ter que ter uma formação diferente, temos necessidades, skills diferentes, porque gerir equipas à distância, não é a mesma coisa que gerir equipas no dia-a-dia, semanal, mensal, o que seja. Portanto, requer que todos nós façamos um caminho e um percurso diferente daquilo que estávamos habituados. E isto causa um impacto e uma oportunidade ao nível de negócio para muitas empresas, mas noutras dimensões que até aqui estavam às vezes mais discretas. Sim. Francisco, o Mel é naturalmente uma marca que está mais voltada para o consumidor final, para o retalho. Está presente em variedíssimas plataformas, mesmo redes sociais. É necessária esta exposição e esta proximidade ao vosso cliente. No entanto, também há aqui o outro lado da moeda, da medalha, que é estão expostos também a própria marca a reviews e comentários possivelmente, potencialmente negativos. Pode haver aqui uma espécie de um custo reputacional. Sente que há esse custo reputacional na estratégia de proximidade, ou seja, estão mais próximos, mas também estão mais expostos. Eu tendo a olhar mais do que ser um custo, é uma oportunidade, ou seja, as redes sociais e todas essas plataformas que permitem alguma interatividade e aquele buzzword que deram voz ao cliente, servem, se as empresas aproveitarem bem essa oportunidade, justamente para receber insights muito valiosos de, eventualmente, quais são as oportunidades de melhoria que uma empresa tem. Uma empresa de serviços de telecomunicações, como a Mel, de facto, tem continuamente oportunidades de melhoria, nem sempre corre tudo de feição como desejaríamos. Nós olhamos muito para o nível de satisfação e de recomendação dos clientes. A satisfação, como o professor da Nova Adid refere, a satisfação é uma fórmula que é a realidade menos a expectativa. Portanto, isto também acaba por ser um bocadinho a gestão da expectativa e conseguimos, de facto, entregar uma realidade de acordo com as expectativas que são dadas ao cliente e também gerir as expectativas, não gerir de uma forma manipular, mas gerir de uma forma transparente e aberta, ou seja, dar informação ao cliente para que ele saiba o que é que se passa na sua relação com a empresa e que possa acompanhar e daí, no fundo, tomar as devidas decisões que tenha que tomar. E trabalhamos muito nisso, inspirado, se calhar, nas referências que vêm de fora, seja uma Salesforce, ou temos nomes de projetos internos que chamamos de uberização ou amazonização, para fazer track and trace de encomendas. O caso da uberização é justamente para que o cliente possa fazer tracking no seu telemóvel, onde é que está o técnico que vai instalar lá a casa e saber se está próximo e acompanha praticamente rua a rua. O vosso consumidor espera isso, espera ter essa... É que no digital, natural de facto, a relação as com expectativas de experiência são niveladas por cima, que é um desafio para as empresas. Por um lado, é relativamente fácil conhecer quais são essas experiências, não é? Nós próprios também somos consumidores de algumas dessas empresas de referência em termos de experiência digital, mas depois atingir esse nível, de facto, é bastante desafiante, mas estamos cá justamente para trabalhar e procurar atingir esses mesmos níveis de experiência. Sei que o meu tem experimentado com algumas tecnologias, na parte concretamente do apoio ao cliente. Dou como exemplo as videochamadas que são unilaterais, portanto não é as duas câmaras, mas é a câmara da pessoa que nos está a atender, ou até mesmo o atendimento telefónico com comandos de voz. Mas eu devo-lhe perguntar, não considera que, para já, estas estratégias de consumer engagement devem ser inclusivas? Intrusivas, não sei se... Digo inclusivas. Inclusivas, ok. Ou seja, o comando de voz talvez não seja a forma mais natural de interação para uma pessoa com menor literacia financeira. É verdade. Financeira, perdão, digital. Digital. É verdade, embora também para o que se está a assistir em alguns mercados mais avançados é que justamente para pessoas com menor facilidade nessa literacia digital, comandos de voz, nas chamadas smart speakers, ou se quisermos, há um fenómeno de vermos que é mais fácil ensinarmos uma pessoa sénior a operar com um tablet ou um iPad do que num computador ou um laptop que tem um teclado e tem um rato. Portanto,
há de facto estas evoluções, parecem, às vezes as soluções mais avançadas também são as mais fáceis de utilizar para quem não está com a tal literacia digital. Tendo dito isto, não quer dizer que, claro, que pode gerar frustração se a experiência não for boa, estou a tentar falar ali para uma máquina, a máquina não percebe o que eu digo, ou tenho se calhar algum sotaque, mesmo na dicção, portanto, obviamente há essas situações, mas cada vez mais a evolução de reconhecimento de voz em tecnologia é de tal forma que os níveis de accuracy que se conseguem obter e que conseguimos obter são muito interessantes. Nós justamente estamos a fazer isso no nosso IVR. Aliás, exportamos no sentido da palavra para o Serviço Nacional de Saúde, para ajudar justamente em tempos de pandemia a acelerar e a fazer uma triagem através nós chamamos um assistente virtual, não é? Que faz o processamento por voz para texto e o texto vai para um chatbot para depois encaminhar a solicitação da pessoa através de um meio muito tradicional que é o telefone, e se calhar de pessoas pouco literalmente avançadas em termos digitais, mas para conseguir encaminhá-las mais rapidamente para o serviço ou para a informação que necessitam. Portanto, eu diria que não é taxativo que tudo o que é inovação não funciona para as pessoas menos avançadas. Obviamente tem que ter algum cuidado a avaliar e analisar caso a caso. Deixa-me acrescentar, Claro que Fábio, que a voz é o que nós chamamos uma das novas New Big Things, porque a voz vai permitir um serviço ao cliente extraordinário. Porquê? Porque tu vais ter o desenvolvimento da voz em todas as línguas, e o digital vai provocar isso, como por exemplo aqueles equipamentos da Alexa, não é? Sim. O que tu vais permitir é que empresas como a Mel vai passar, mesmo que não tenhas literacia, tu falas para o equipamento e o equipamento vai comunicar contigo. E tudo isto, numa ferramenta de CRM, é permitido de registar. Se eu me identificar, liga à Mel, e eu identifico-me. Ao ligar-me à Mel, ele consegue receber, se tiver uma boa ferramenta de CRM, consegue perceber que sou eu, Fernando Brás, estou-me a ligar. Automaticamente, tudo o que eu estou a dizer, ele está a escrever. O sistema já está a escrever para ficar registado essas interações. E o sistema pode comunicar comigo até achar o caminho que vai endereçar para um operador fisicamente. Portanto, a voz é, já hoje, ok, um dos temas mais modernos, mais avançados, onde a prestação de serviços integrados com os CRMs para permitir às decisões de tal como as reclamações que perguntavas ao Francisco, as reclamações no digital é a coisa mais fantástica que pode haver, porque tu consegues medir e consegues atuar sobre essa reclamação, coisa que muitas vezes, ali, direto, reportes que saem, não é que vai para uma loja ou que vai não sei o quê, não, é fantástico, porque agora, permite uma interação super rápida. Há quem lhe chama uma terceira vaga de internet. A primeira vaga, não é? Computador, desktop. Ou a nova plataforma. A segunda vaga, mobile, que estamos todos ainda nos smartphones a surfar, e acho que é uma vaga que ainda está a ser surfada pelas empresas e pelos consumidores. Mas esta terceira vaga da voz, de facto, vai abrir um número de oportunidades. Agora, nós, como temos, sendo uma terceira vaga, enquanto empresa temos que nos equipar de skill set, não é? De entender isto, da inteligência artificial, processamento de linguagem natural e tudo mais, e é isso que estamos a fazer em pequenas iniciativas, algumas já não tão pequenas, já estão de facto a dar serviço a centenas de milhares de clientes, mas podemos dizer, mas ainda não existem cá, como no UK ou nos Estados Unidos, essa utilização da voz nos smart speakers, da Alexa, do Google e do Siri, por aí fora. É verdade, mas queremos estar preparados para quando isso seja uma realidade no consumo e nos devices, que nós, enquanto empresas, também já estamos preparados. Não nos vamos querer precipitar a apanhar esta vaga cedo demais, mas também não vamos querer ficar tarde e ver a vaga a passar. Sim. Mas isso é uma vaga que, em outros mercados, nomeadamente Estados Unidos ou Reino Unido, já é uma realidade muito... Portanto, a penetração deste tipo de dispositivos nos lares é muito grande. Mas cá em Portugal ainda estamos muito atrás disso. Vai quintuplicar, não é? Porque tu vais começar a encomendar por voz. Mas cá em Portugal ainda estamos bastante atrasados nisso, não é? Mas pronto. Como é que as empresas vão e os consumidores vão preparar-se? Era um pouco aquilo que nós falávamos, não é? Desculpa. Sim. Era um pouco aquilo que nós falávamos. Tudo isto vai gerar, que é super importante que uma empresa tenha uma visão de longo prazo. É isso que eu ia lhe perguntar, como é que as empresas podem preparar para se adaptar, tal como o Francisco dizia. Portanto, as empresas têm que se adaptar e preparar, porque a concorrência vai vir muito forte. Uma das áreas cruciais para isto, por exemplo, que é o core de uma empresa como a Altice, vai ser o 5G. A quantidade de coisas que o 5G vai trazer, não é? É simplesmente, para quem adora tecnologia, é maravilhoso, não é? Porque a quantidade de serviços que empresas como a Altice certamente vai disputar, vai oferecer e por aí fora, e que nós, como cidadãos, vamos passar a usufruir,
alavancado por esta necessidade do digital, que esta pandemia veio fazer um grande empurrão, é único. É uma oportunidade de negócio em todas as dimensões. Mas vemos que as empresas têm que se adaptar a muita coisa, têm que se adaptar à pandemia, têm que se adaptar à vaga da nova plataforma da seres voz, humanos à nova vaga são do seres 5G. adaptáveis, não é? E que dicas é que pode deixar um gestor da empresa que está em casa a tomar notas e a pensar, bem, eu tenho aqui uma lista imensa de coisas que eu tenho que procurar. Eu acho que isso é uma das áreas que eu pessoalmente adoro, porque é a gestão e pensar a longo prazo, estratégia para fora. E cada empresa tem que conhecer o seu core business, não é? E cada empresa tem que perceber o que é que quer fazer, os seus clientes, tem que saber estudar os seus clientes e precisa de dados. Okay? E há muitas empresas que ainda hoje, que já é uma coisa que já vimos a discutir se calhar na última década, não analisam os seus dados de forma mais apropriada. Okay? Ainda são muito com base na intuição, muito porque eu sempre fiz assim, ou porque eu sou gestor há 20 anos e sei que a tendência é esta. E isso não é assim, mais uma vez, a pandemia, infelizmente, por ser a pandemia, vai exigir uma análise de dados muito mais fina e muito mais criticiosa para eu personalizar aquilo que eu quero. Porque não há coisa mais espetacular quando nós recebemos um contacto no digital e a pessoa sabe com quem é que está a falar, sabe, não sei o quê. Quantos de nós já não passámos por um problema que é, eu ligo por uma reclamação, não é comigo, eu vou passar. E quando passamos, a pessoa da mesma empresa está a atender, mas não sabe aquilo que eu acabei de dizer porque não tem o processo. Portanto, ao contrário, quando temos um plano e uma estratégia implementada de digital, sabemos acompanhar um processo de reclamação, porque, como eu dizia há pouco, e o Francisco também, é uma oportunidade única. Uma reclamação é algo para nós conquistarmos um cliente no sentido oposto, não é? Isso são oportunidades que as empresas não podem perder e, portanto, o gestor tem que perceber isso e tem que ter as ferramentas que, às vezes, veja, no caso da empresa que eu represento, nós tanto temos clientes com 5 ou 10 empregados, como temos clientes de 5 mil empregados. É aquilo que for, porque temos essa capacidade. E não é pelo preço, não é? Porque cada um tem um preço ajustado à sua realidade. Sim. Francisco está numa posição privilegiada para falar do 5G, sendo a Altice Portugal uma das empresas que vai entrar nesse ecossistema. Esse ecossistema, para quem está em casa ainda não percebeu muito bem o que é que isto vai trazer, o que é que lhes pode comunicar, o que é que têm que estar atentos a esta... E vamos ter agora o leilão do 5G em outubro, supomos, e a entrega das licenças em fevereiro. Certo. O 5G, sabendo toda a indústria, ou dizendo-se que mais do que ser uma evolução do 4G, vai ser uma disrupção, eu quase que vos convido a andar uma máquina do tempo e recuarmos para os tempos em que não existia 4G. Isto para dizer o quê? Mesmo no 4G, quando foi lançado, não percebemos bem, isto aqui temos agora mais velocidade nos dados, mas eu tinha o 3G, eu tenho o wireless em casa, porque é que eu vou precisar do 4G? Mas se agora... Se situamos agora outra vez novamente em 2020, vamos reconhecer que há uma série de serviços de sucesso mundial ou nacional, empresas, plataformas que foram concebidas só porque existe o 4G. Não só o 4G, obviamente também uma evolução nas capacidades de processamento, memória e tudo mais dos dispositivos, nos smartphones. Mas quando pensamos nos Ubers, nas Glovos, nos Spotifys e por aí fora, tudo isto funciona única e exclusivamente, ou grande parte do sucesso, até mesmo o Netflix, porque Netflix não se consome só em casa, portanto, muitas do sucesso dessas empresas ficaram assentes no 4G. Isto só para dar exemplos de marcas e de entidades que as pessoas conhecem bem. Portanto, com o 5G eu acredito que vai passar muito isso. Vão vir novos modelos de negócio e novas empresas que se calhar ainda hoje existem e que nos vão surpreender a todos pela a quantidade de serviços e inovação que vão disponibilizar aos cidadãos. Não só aos cidadãos, como obviamente fala-se muito na parte de empresas para as empresas, machine to machine, Internet of Things e todas essas buzzwords, as smart cities e tudo mais. De facto, vamos ver num mundo com muito mais conectividade, com muito menor latência e tudo isso vai dar bastante mais segurança, fiabilidade a todos esses sistemas e plataformas, sejam os chamados driverless cars, sejam máquinas, se calhar, na indústrias, na agricultura. Portanto, existem já, e já estão estudados e pensados, uma série de use cases. Mas mesmo para aqueles que estão lá em casa, enquanto consumidores, e pensam, isto vai ser só mais velocidade no meu telemóvel, não vai ser só mais isso e vamos ficar daqui, se tivermos esta conversa daqui a 5, 10 anos, vamos de facto ver que estamos numa realidade totalmente diferente da que estamos agora. Alguma coisa para acrescentar ao que o Francisco disse nesta Não, eu estou de acordo. Mostrou o seu entusiasmo. Estou de acordo, acho que é fantástico, quer dizer, basta pensar se nós, há 3, 4 anos atrás, poderíamos imaginar que o mundo do cinema ia alterar dramaticamente.
o mundo de hoje do cinema é um mundo que vai mudar dramaticamente. Quer dizer, nós certamente somos uns fãs de cinema, mas passaremos a ir muito menos vezes ao cinema, porque o cinema vai estar disponível em qualquer dispositivo móvel, na hora, mais rápido, com uma oferta muito mais diversificada. Portanto, mudou um conceito, a indústria adapta-se, porque é uma indústria que precisa de se adaptar e tem o feito de uma forma rápida, mas surgiram novos players. Não é? Nós acompanhámos o desaparecimento ou a aquisição de algumas grandes empresas do mundo do cinema por outras novas, não é? A Netflix é hoje supostamente um dos grandes operadores. Não há de ser o único setor a ter que se adaptar. Exatamente, e é isto que o digital vem, efetivamente, de uma forma que choca, porque nos choca na nossa mudança de hábitos, tudo, e que vem provocar, efetivamente, uma grande e uma enormidade de alteração do nosso dia-a-dia e das empresas também. E aquelas que não tiverem uma estratégia de longo prazo não vão conseguir sobreviver, infelizmente. Fernando, Francisco, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado, nós. Muito mais havia para falar, desde a realidade virtual, que está também aí a ganhar bastante terreno. Por agora é tudo. Agradeço à CEPI pelo convite para estar aqui nesta tarde a moderar estes painéis. Muito obrigado. Continuem com mais Portugal Digital Summit, aqui do Picadeiro Real, em Lisboa.